Fala, meu futuro paciente, meu queridinho, que está sempre atrás de uma solução milagrosa. Vamos falar sobre diferença, ou exatamente quais as vantagens ou desvantagens em relação a Lipo HD ou a hidrolipo, ou lipolite, ou lipo fracionada, tudo é o mesmo nome para a mesma coisa, tá? Hidrolipo, que representa essas lipoaspirações feitas com anestesia local, e a Lipo HD, que representa as lipoaspirações, talvez no seu ápice técnico, em relação à utilização de tecnologias, recursos, enfim. Vamos falar um pouco mais sobre essa dicotomia e se faz sentido para você a Lipo HD ou se faz sentido para você a hidrolipo. Naturalmente vocês vão entender aí na continuidade do vídeo onde você se encaixa. Certo, meu queridinho? Vamos lá? Antes de a gente começar, curta, compartilha, clica no sininho para ficar 100% das notificações desse canal. Faz o seguinte, meu querido, aproveita e manda esse vídeo para toda a sua base de curiosos sobre a lipoaspiração para ficarem mais por dentro sobre as informações reais. Tá? Esse é um canal focado em clarear a sua visão com informações importantes sobre cirurgia de contorno corporal e cirurgias da mama. Beleza? Bora! Queridos, Lipo HD e hidrolipo. Você que não me conhece, Daniel Botelho, tem uma vida dedicada a cirurgia de contorno corporal. Especificamente, fui um dos primeiros cirurgiões a realizar Lipo HD no Brasil. Daí você vai tirar um pouquinho, talvez, o meu viés, mas eu vou explicar para você. Além de, inclusive, hoje, remodelamento de costela, enfim, uma série de cirurgias que a gente tem trazido já há alguns anos para o Brasil. Mas vamos lá? Para ficar fácil de você entender, a hidrolipo é a maneira mais simples de você fazer uma lipoaspiração. É uma lipoaspiração, tá? É uma lipoaspiração como outra qualquer, tá? E qualquer mesmo. A Lipo HD é a forma mais, digamos, rebuscada, com qualidade técnica que você pode encontrar hoje no mercado. Mas mesmo quando eu falo Lipo HD, existe uma infinidade de variações técnicas. E isso também acontece naturalmente na hidrolipo. Mas a essência das duas é o seguinte: hidrolipo, lipo feita com anestesia local. Lipo HD é uma lipo com uma preocupação de entrega muito maior, focado principalmente no aspecto atlético do corpo. Doutor, dá pra fazer uma Lipo HD com anestesia local? Pouco provável, você vai sentir dor pra caramba, tá? Porque a gente precisa superficializar bastante a lipoaspiração e isso, se você não tiver com uma anestesia adequada, vai te atrapalhar. E aí fica uma das primeiras limitações da minha perspectiva da hidrolipo. A gente tá falando de uma cirurgia que é anestesia local, ou seja, isso não quer dizer que é uma anestesia mais segura, tá? Eu preciso, para realizar uma lipoaspiração com anestesia local, ou seja, com o paciente acordado, uma quantidade de anestésico local maior do que o corpo suporta a dose tóxica. Então, sim, com anestesia local, eu preciso muitas vezes transpor a dose tóxica daquele anestésico, aumentando naturalmente o risco do procedimento, risco de cardiotoxicidade, risco de rebote em relação à anestesia ou outras complicações. Então, numa hidrolipo, entenda, não é um procedimento mais seguro por ser com o paciente acordado, em hipótese nenhuma. Inclusive, é um procedimento com mais risco, porque além dessa questão da anestesia, a gente tem um ambiente, na imensa maioria das vezes, que não é um ambiente preparado para procedimento cirúrgico. A gente está falando muitas vezes de clínicas, a gente está falando muitas vezes de ambientes absolutamente, eu vou dizer, às vezes ambientes insalubres do ponto de vista cirúrgico. Então, a tendência é você ficar mais refém de complicações, como infecções e outras, como eu estava comentando com vocês, tá? Então, só de você estar no centro cirúrgico, a tendência é que muitas dessas complicações você reduza. Tendência, tá? É óbvio, tem centro cirúrgico que é complicado. Por isso que, muitas vezes, e aí eu recomendo vocês, tomar um certo cuidado para não se nortear 100% por preço baixo. Porque se a gente for falar de hidrolipo, a gente está falando muitas vezes, eu já vi, gente, cirurgião fazendo hidrolipo por R$1.000, sabe? Um segmento. E, gente, tem Lipo HD feita com altíssima qualidade, enfim, profissionais que são referência, que não só valem, mas inclusive poderiam ser cobrados muito mais do que R$100.000, você quer saber. Tá? E não é por uma questão simplesmente de caro barato, é pela entrega, quantidade de tecnologia envolvida, quantidade de equipe envolvida, pessoal treinado, ambiente apropriado. Então tem uma série de coisas que vão agregar valor, mas muitas vezes o próprio paciente não conhece. Tá? Então a tendência é você sim estar mais exposto ou exposta no caso de uma
hidrolipo. Tem um outro detalhe também que é o seguinte, normalmente a anestesia, ela vai pegar mais num plano profundo de gordura. Muitas vezes você vai ficar meio refém de uma lipo mais limitada. Em que sentido? Como eu ia dizendo, a anestesia ela só vai pegar bem na gordura mais profunda. Gordura superficial, o paciente acaba sentindo mais dor, desconforto. E aí você, muitas vezes, ou não consegue fazer uma lipo adequada ou igual, simétrica, de um lado em relação ao outro. Por isso acontece muito de se fazer a tal da lipo fracionada. Imagina você fazer um pedaço, depois semana que vem tentar fazer outro, enquanto o outro está inchado. Como é que você vai saber ou ter uma referência de um lado em relação ao outro? Então tem mais chance de assimetria, tem mais chance de irregularidade, porque é um processo mais complicado, além de ser com mais risco. Tá? E é totalmente diferente em relação a uma lipo HD, por exemplo, que a gente vai utilizar a tecnologia para amolecer a gordura, a gente utiliza a tecnologia para dar mais tranquilidade para o cirurgião trabalhar em diversas camadas de gordura, com mais segurança para o paciente, diminuindo a chance de perfurações, inclusive. Imagina você que existe uma tecnologia em que a gente amolece a gordura para você trabalhar com mais liberdade no plano de gordura. Enquanto que, se numa situação em que o paciente já fez lipoaspiração, por exemplo, e aí vai fazer lipoaspiração na segunda vez, a gordura já é dura, com fibrose, aí vai o cirurgião lá com uma cânula, de maneira bastante primitiva, tentando romper aquela fibrose, e a chance da cânula ir para o lugar errado acaba aumentando. Entende que, na verdade, existem muitas tecnologias que, por serem mais próprias de profissionais que vão realizar essas cirurgias dentro da ideia da lipo HD, porque é uma cirurgia que exige mais, tanto da parte técnica quanto da parte de investimento do cirurgião. E aí, naturalmente, você vai ter diversos benefícios diretos e indiretos em relação à realização de uma lipo HD. Vou facilitar a cabecinha de vocês. Entenda o seguinte, a hidrolipo, ela é o fusquinha da lipo. A lipo HD é a Ferrari. O que vocês precisam entender precisa de um bom piloto nas duas, tá? Você vai dirigir um Fusquinha, precisa de um piloto que entenda as limitações do Fusquinha. Você vai ter um piloto que vai dirigir uma Ferrari, você precisa de um profissional que entenda até onde ele pode ir e, digamos assim, o quanto aquela máquina favorece as valências ou a qualidade técnica daquele profissional. É um casamento entre técnica e ferramenta. O problema é que na hidrolipo você tem pouquíssima ferramenta, é basicamente uma cânula com uma mangueira ligada, às vezes você coloca um laser, que na minha opinião o laser não é uma tecnologia que costuma me ajudar muito, é uma tecnologia que queima muita gordura, pode queimar um pouco mais a pele, então também na minha concepção não é a melhor das tecnologias quando a gente fala em lipoaspiração high-tech, uma lipoaspiração com alto valor agregado de tecnologias. E aí eu só preciso que você entenda uma coisinha, exatamente o que você quer, o que você está buscando. Mais qualidade do resultado, com menos risco, porém obrigatoriamente com mais investimento, tá? Não existe situação em que vai te entregar mais com menos investimento. Não existe, tá? Sempre que vocês virem menos investimento significa menos entrega, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista de pessoal treinado, seja do ponto de vista de tecnologia. Não existe cafezinho grátis. Você só precisa entender o que você quer e o que você está buscando. Se você estiver buscando uma coisa super simples, talvez a hidrolipo seja uma opção. Mas eu vou dizer para você uma coisa que eu aprendi na minha vida. Já fiz hidrolipo, tá? Nos primeiros anos da minha formação, quando eu era residente, a gente acabava fazendo para treinar, porque é um procedimento mais simples, né? Mais rudimentar. E eu vou dizer para você, pensa numa experiência ruim, tanto para cirurgião quanto para paciente. Então, assim, basicamente todas as hidrolipos que eu fiz na vida eu quis corrigir depois com uma lipo adequada, com uma lipo com mais recurso, porque 100% dos resultados ficavam aquém daquilo que eu gostaria. Então entenda, tá? Vai existir uma limitação técnica relativamente grande se você optar por aquela situação com menos recurso. Se for o caso, só repense, tá? Se for uma coisa ultra importante na sua vida, tenta fazer pelo menos com o máximo de recurso possível. Mas normalmente, queridos, não é uma situação muito importante na vida. O importante é a gente saber investir na gente, a gente saber investir no nosso melhor momento para a realização desses procedimentos. Não acho que vale a pena você fazer cirurgia plástica a qualquer custo. É minha opinião. Posso estar errado? Posso, mas são aí quase 20 anos de experiência com pacientes, com cirurgias, e eu posso dizer para você com alguma tranquilidade que
não é para toda circunstância, tá? A cirurgia plástica não é para toda circunstância. Não vale a pena fazer de todo jeito, não vale a pena fazer se você não está no momento legal, tanto em relação ao peso, quanto em relação à saúde, e muito menos no financeiro. Certo? Deu para entender um pouquinho ou não deu para entender nada? Se não entendeu nada, você vai escrever aqui nos comentários exatamente o que você não entendeu. Se for nada, você escreve nada. E aí, eu vou fazer uma oração para você. Tá bom? Mas se você não entendeu alguma coisa específica, escreve aqui, que o meu objetivo é ajudar vocês aí, deixar mais claro esse universo amplo aí de procedimentos em cirurgia plástica. Certo, meus queridos? Aguardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!